No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre a busca do São Paulo por treinadores, em especial Miguel Ramírez, André Vilas-Boas e Leonardo Jardim. Vou te atualizar sobre a vitória do Flamengo contra o Sport, 3-0 com direito à zoação, do Diego Ribas em cima do Thiago Neves. Detalhes sobre o interesse do Atlético Mineiro em Nacho Fernandes. E já tem gente na Argentina, especialmente no River Plate, preocupada com a possibilidade de perder o meia para o Atlético Mineiro. Para completar, te falo detalhes sobre a viagem do Palmeiras para o Catar para a disputa do Mundial, todos os detalhes da preparação. E por último, mas não menos importante, preciso te contar também sobre a Ferroviária, que acaba de contratar um técnico que conseguiu acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, pedir para deixarem like no vídeo e se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. O YouTube virou minha grande ferramenta a partir de agora, estou contando com a ajuda de vocês para fazer o canal crescer ainda mais, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre a Ferroviária, que conseguiu a contratação do técnico Pintado, que acaba de promover o Juventude à primeira divisão do futebol brasileiro. Juventude terminou em terceiro na Série B e por isso garantiu acesso à primeira divisão. Havia uma proposta do Clube Gaúcho para a renovação desse contrato, para que o Pintado pudesse disputar a primeira divisão, mas ele preferiu não aceitar essa prorrogação e se acertou com a Ferroviária. Contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2022, ou seja, ele disputa o Paulistão desse ano, tem a participação no segundo semestre ainda indefinida para a Ferroviária e ainda o Campeonato Paulista da próxima temporada. Por que não está definida a participação da Ferroviária no segundo semestre? Ela disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2020, não conseguiu acesso e vai precisar se classificar via Campeonato Paulista para ter acesso ou disputar a quarta divisão do Campeonato Nacional. Caso não consiga, vai ter de se contentar em disputar a Copa Paulista ao longo do segundo semestre. É legal contar que a Ferroviária, nos últimos dias, acabou contratando o Zanocelo, meia de apenas 19 anos de idade, um dos grandes destaques da Ponte Preta, jogador de seleção brasileira de base, que era pretendido por vários clubes, entre eles Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo. Custo da negociação, R$2.300.000. Ferroviária promete montar um bom time para fazer um ótimo campeonato paulista. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a preparação para o Mundial de Clubes que já está batendo na porta alviverde. O Palmeiras joga às 4 da tarde dessa terça-feira contra o Botafogo e embarca à noite com destino ao Catar. O horário do embarque ainda não foi divulgado e é provável que nem seja para evitar tumulto no aeroporto. Então como é que é a programação? O Palmeiras vai jogar com um time bem reserva na partida contra o Botafogo, volta para o CT, que é bem próximo do Allianz Parque, e na sequência, depois de jantar, os atletas são 23 que compõem a delegação, vão embarcar rumo ao Catar. E o que eu queria te contar é que a delegação que vai para o Catar é das mais enxutas, por decisão do Palmeiras, mas também atendendo a pedidos da FIFA e do Catar. Tudo por causa da pandemia do coronavírus. Haverá uma série de restrições em relação a essa delegação um pouquinho mais numerosa. Estarão presentes, além dos jogadores, os membros do departamento de futebol, pessoas importantes da comissão técnica, o presidente Maurício Gagliotti e os vice-presidentes, além de poucos diretores. Aquela história da delegação, do voo da alegria, com vários conselheiros, com torcedores ilustres, tudo isso foi descartado pelo Palmeiras e a promessa de que o Verdão vai, com isso também, evitar qualquer clima de oba-oba, concentração total para o jogo de estreia marcado para o domingo contra o vencedor Ulsan Hyundai, time da Coreia do Sul, e Tigres do México. A partir do vencedor desse confronto, o Palmeiras conhece o seu primeiro adversário de ouro na possibilidade de chegar à final do Mundial para enfrentar o Bayern de Munique. Só para completar sobre o Verdão, vale a lembrança de que o Breno Lopes, autor do gol que valeu o título da Libertadores, não poderá disputar o Mundial. Ele até vai embarcar com o restante da delegação, mas como foi contratado pelo Palmeiras em novembro, depois do prazo permitido pela FIFA para inscrição de atletas para o Mundial, o Breno só vai ter de acompanhar à distância, não vai poder jogar. Imagina a frustração do atacante, que foi o grande responsável por dar o título do Palmeiras, ou para o Palmeiras na Libertadores da América. Quero te contar uma história curiosa que envolve o Corinthians e um meia atacante chamado Rodrigo Varanda. Se você ainda não ouviu falar sobre ele, prepare-se, um dos meninos mais badalados das categorias de base do Corinthians. Acaba de completar 18 anos de idade, fez 18 anos agora no mês de janeiro. E é super badalado por conta de toda a qualidade que tem demonstrado
em todas as categorias de base do Timão. Ele seria relacionado pela primeira vez para uma partida do time principal na metade da semana passada, quando o Corinthians enfrentou o Bahia. Você vai lembrar que o Corinthians teve uma série de desfalques por causa de falsos testes positivos para a Covid e não teve uma série de jogadores. O Mancini, que tem olhado, tem gostado daquilo que tem visto do Varanda nos treinos no time principal, decidiu relacionar o garoto e levaria ele para a viagem. Mas, porém, contudo e todavia, o Mancini acabou descobrindo de forma decepcionante que o Varanda não havia sido inscrito no Campeonato Brasileiro e dessa maneira o Timão perdeu a oportunidade de dar a esse menino a chance de estrear pelo time profissional. É uma questão de tempo, é bem provável que no Campeonato Paulista o Varanda tenha mais oportunidades, até porque parece ter de fato muito bom futebol. O Fernando Garcia, que é empresário dele, já deu algumas entrevistas comparando o futebol dele ao do Malcom. Ele acha que o Varanda é tão completo quanto o Malcom, jogador vendido recentemente pelo Corinthians para o futebol europeu, e o Malcom chegou a jogar recentemente até no Barcelona. Só para completar, vale a lembrança de que o Corinthians ainda briga por vaga em Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, mas para isso não pode mais perder pontos bobos. Quero falar agora sobre Nacho Fernandes. Torcedor do Atlético está obcecado por esse nome. Meia de 31 anos de idade, titular absoluto e peça fundamental no time do River Plate, que tem barbarizado nos últimos tempos no futebol sul-americano. O Nacho já demonstrou vontade para a diretoria do River Plate de se mudar para o Atlético Mineiro. E nos últimos dias até a imprensa argentina repercute a preocupação com a possibilidade de o Nacho se mudar do River para o Atlético. Ao que parece, a coisa está saindo do papel, por mais que pareça uma negociação bem difícil. O River segue fazendo um jogo duro e pede 8 milhões de dólares, que hoje equivalem a 43 milhões de reais por um jogador de 31 anos de idade, valor bastante salgado, mas estamos falando de alguém que é de fato muito acima da média. O Nacho atua como meio atacante construtor de jogadas, muito inteligente, é um atleta do tipo que a gente sente falta, aquele cara que consegue organizar o jogo, dar cadência, mas ao mesmo tempo acelerar. Seria uma baita numa aquisição. Conversei antes de gravar o vídeo com um dirigente do Atlético, cheguei a mandar mensagem para ele durante a live de domingo e reforcei essa conversa ao longo da segunda-feira para saber se houve alguma evolução. E o que esse dirigente do Atlético me disse é que de fato existem conversas, mas que nada deve ser resolvido tão cedo, até porque o Nacho não pode ser contratado por agora, não pode ser inscrito por agora, e o Atlético quer também curtir um pouquinho da contratação recém-anunciada do Hulk, que vai ser o terceiro jogador mais caro do futebol brasileiro. Então o Atlético, que acaba de fechar com o Hulk, também anunciou a compra de 50% dos direitos econômicos do Johan e agora está fortemente na negociação com o Nacho Fernandes. O Galo promete vir muito forte para a temporada de 2021. Quero falar agora sobre o Flamengo, que fez 3-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, em jogo dessa segunda-feira, ainda válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ótima atuação do Flamengo no primeiro tempo, com gols de Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo perdeu mais um caminhão de gols, poderia ter virado vencendo por 4 ou 5-0. Pedro, no finalzinho da partida, definiu o placar de 3-0 a favor do Flamengo. Foi mais um bom jogo do Flamengo, é bem verdade, por um tempo só. Aconteceu algo parecido na rodada anterior, na vitória por 4-2 contra o Grêmio, também fora de casa, em que o Flamengo não foi bem no primeiro tempo, mas arrebentou na etapa final. E com isso, com esses 6 pontos conquistados, o Flamengo é hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro. São 61 pontos ganhos, 4 pontos de desvantagem em relação ao Internacional. Ainda há um confronto direto entre Flamengo e Inter daqui até o fim do campeonato. Ou seja, se vencer o Internacional, o Flamengo vai ficar a 1 ponto do líder Internacional e a gente está diante, talvez, do duelo mais interessante nessa rodada final ou nessa reta final do Campeonato Brasileiro, além de contar com a presença do Atlético. São os 3 times que ainda sonham de fato com a possibilidade de título. São Paulo, Grêmio, Palmeiras, todos os demais já perderam essa chance. Um desses 3, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, vai vencer o título do Campeonato Brasileiro. Queria te contar a respeito do jogo contra o Sport, que o Diego Alves voltou ao time depois de 7 rodadas fora, mas saiu machucado. Ele sentiu a mesma lesão e deu lugar ao Hugo. Outro ponto importante, com esses 3 pontos da vitória, o Flamengo se prepara agora para o confronto, para o clássico da próxima quinta-feira contra o Vasco da Gama, outro jogo em que o Flamengo não pode, em hipótese alguma, perder pontos. Para completar, depois da partida, o Diego Ribas foi perguntado a respeito de uma provocação que ele e o Thiago Neves têm trocado. Tudo porque no jogo do turno, o Flamengo havia vencido o Sport e o Diego Ribas havia dito o seguinte:
O campeão de 1987 voltou, ou melhor, o campeão de 1987 venceu, ainda por causa daquela polêmica do título do Campeonato Brasileiro que envolve o Flamengo e o Sport. A resposta do Thiago Neves na oportunidade foi a seguinte: eu acho que ele esqueceu que tinha o jogo de volta na ilha. Vamos dar o troco e depois do jogo vai ser a minha vez. Acontece que o jogo da ilha enfim foi realizado e tivemos outra vitória do Flamengo por 3-0 e o repórter do Sport TV foi perguntar ao Diego o que ele tinha para dizer agora. A resposta do Diego foi a seguinte: já que ele vendeu barato demais, fica com o troco para ele. Ele vai precisar mais do que nós. É o Diego Ribas tirando sarro do ex-jogador do Fluminense, que vive um momento bem delicado, o Sport seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Hoje até aparece uma posição à frente do Fortaleza, que é o primeiro time no Z4, mas a sequência de jogos do Sport é das mais pesadas. Estou preocupado com a possibilidade de o Sport jogar a segunda divisão em 2021. Bora fechar o vídeo falando sobre a busca do São Paulo por um novo treinador. Certamente você sabe que nessa segunda-feira Fernando Diniz e seus auxiliares foram mandados embora. Nesse mesmo balaio, o Raí decidiu por pedir demissão e tivemos todas essas mudanças no tricolor. O Rui Costa, novo diretor executivo de futebol, já está em São Paulo e começa a trabalhar a partir dessa terça-feira na busca por um técnico que possa mais cedo possível assumir o tricolor. O Rui Costa, o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte são os responsáveis ao lado do Muricy Ramalho por tentar encontrar um treinador com um perfil que se encaixe ao que eles esperam para o tricolor. Que perfil é esse? Hoje a busca dos dirigentes se concentra em técnicos estrangeiros, mas especificamente, primeiramente, em cima de um nome, Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol que comandou muito bem o Independiente Del Valle nos últimos anos. Ele é de longe o preferido do Júlio Casares. Já houve um contato recentemente entre representantes do São Paulo com o Ramírez para entender como é que estava a situação dele com o Internacional. E aí, nada a ver com o São Paulo e nem com o Inter, uma fonte minha do mercado me informou que se o Internacional for campeão brasileiro, existe a chance de o novo presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, decidir por manter o Abel Braga. Fui tentar checar essa informação com o pessoal do Inter, que não quer comentar nada a respeito, até porque está envolvido na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesse cenário que essa fonte minha me contou, o Internacional é campeão brasileiro, o Abel continua e o Internacional paga a multa pela rescisão do contrato com Miguel Ángel Ramírez. A partir daí ele ficaria livre para comandar o São Paulo ou qualquer outro clube. Mandei essa informação para o Júlio Casares perguntando se ele já tinha algo a respeito e o Júlio preferiu não se posicionar. Acho que o São Paulo está tentando adotar o mistério, eventualmente para não tentar dar mais pistas daquilo que busca fazer daqui para frente. Outros dois nomes foram bastante especulados ao longo da segunda-feira, dois técnicos estrangeiros, mas praticamente cartas fora do baralho. Primeiro deles, André Vilas-Boas, técnico português que dirige o Olympique de Marselha. Momento horroroso do time francês, são 5 jogos sem vitórias, com 4 derrotas consecutivas. Teve direito a protesto de torcedores, clima muito ruim entre o técnico e a diretoria, e ele já deixou bem claro que deixa o Olympique de Marselha no fim da atual temporada, ou seja, na metade do ano. Mas São Paulo não vai poder se dar o luxo de esperar até a metade do ano, até porque não teria nenhuma garantia de que o Vilas-Boas trocaria o futebol europeu, onde ele ainda tem mercado, para vir trabalhar no futebol sul-americano. Outro nome do Leonardo Jardim, técnico português que recentemente já foi procurado pelo Flamengo. Jardim também tem muito mercado na Europa, eu duvido que ele aceite a proposta do São Paulo, até porque o tricolor, como deixou bem claro o Casares na entrevista dessa segunda-feira, não tem dinheiro para grandes investimentos. O Miguel Ángel Ramírez seria alguém que se adequaria à realidade financeira do São Paulo. Ele tem um perfil relativamente parecido ao do Diniz, de posse de bola, de qualidade com a bola e de bastante utilização das categorias de base. Esse é um indício, essa é uma necessidade que a diretoria do São Paulo entende em relação ao seu futuro treinador. Até por isso, todo o esforço concentrado em cima do espanhol. Se o Rogério Ceni for demitido e o São Paulo não conseguir encontrar um outro técnico no mercado, tudo vai se encaminhar para que o Rogério Ceni seja o técnico, mas o Rogério, depois de 2 vitórias boas contra a Grêmio e contra o Sport, parece um pouco mais fortalecido nessa tentativa de permanecer no Flamengo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e vira membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens. Combinado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até lá, tchau, tchau!